Me queimei. E agora? Existem várias formas de queimar a pele, né? Meu nome é Bárbara, eu sou médica dermatologista de São Paulo e hoje eu vou te contar dos cuidados com a pele para vários tipos de queimadura. A queimadura com água, óleo ou algum objeto muito quente, a queimadura por água viva e ainda a queimadura solar. Eu vou falar quais são os cuidados para cada tipo de queimadura e vou falar de todos eles, o que você deve fazer e quando que você precisa procurar o médico se você teve uma queimadura. A forma mais comum de queimadura é a queimadura com algum líquido fervendo, seja ele água passando café ou óleo fazendo alguma coisa na cozinha. Quando você se queima com algum líquido fervente, a primeira coisa que você deve fazer é pegar a mão, o braço, seja lá o que for, e colocar aí debaixo da água corrente fria. Deixa cair bastante água, lavar bastante na água corrente e em seguida você lava a região com um sabonete neutro. Você nem precisa se preocupar em secar esse local da queimadura, mas é muito importante que você coloque e deixe alguns minutos, até uns 5 minutos na água corrente, lave com sabonete neutro e então você gele o local da queimadura. Por que que é importante gelar o local da queimadura? Quando a pele é queimada, existem dois tipos de danos na pele. A gente chama de um dano primário, que é aquele local que encostou a água fervendo, que encostou o óleo, que é o ponto principal de queimadura. E existe um dano térmico secundário. O que que é isso? Imagina que você joga uma pedrinha na água, sabe? Aquela imagem das ondinhas que vão se espalhando. O calor na nossa pele tem um efeito bem parecido. Existe um ponto central, que é aquele onde a água, o óleo caiu, onde tem a queimadura mais profunda, porém o calor se expande em torno da pele, fazendo um dano secundário, um dano ao redor do local da queimadura. Quando você vai lá e gela esse lugar, você diminui essa expansão, diminui as ondinhas e deixa a queimadura menor, deixa o local da queimadura só mesmo os locais em que caiu o líquido quente. Então, para gelar, você precisa ter alguns cuidados. O primeiro deles é, você não pode colocar o gelo direto na pele, porque a coisa gelada, congelada, também queima a pele. Então, o que você vai fazer é, você pega uma toalha limpa ou uma fralda de nenê, um pano de prato, algum tipo de pano bem limpinho. Nesse pano, você coloca algumas pedrinhas de gelo e faz um saquinho, uma trouxinha, e você encosta essa trouxinha na pele. Você deixa encostado por no máximo 10 minutos. Geralmente 5 minutos é o suficiente. E aí você tira, deixa a pele descansar por mais uns 10, 15 minutos e coloca de novo. Isso é muito importante para evitar que a pele se queime com o frio e para deixar a pele também respirar nesses intervalos. Esse resfriamento vai diminuir o dano secundário e vai esfriar também o lugar aonde teve a queimadura principal. E isso evita essa queimadura de se aprofundar mais e de ficar mais grave. Por quanto tempo você precisa resfriar? O resfriamento do local da queimadura, ele é muito importante durante a primeira hora da queimadura e pode ser feito por até umas 3, 4 horas depois que queimou. Depois disso, você já não precisa deixar resfriado, você também não precisa ficar fazendo curativo, mas é muito importante que você hidrate essa região. Na hidratação, o ideal é você usar um creme que não tenha corante, que não tenha perfume e que seja um creme mais grosso, mais denso, porque geralmente esses produtos que são brancos e grossos, esses hidratantes que são assim, eles hidratam mais, eles penetram mais profundamente. Outra coisa que você pode usar, que é super barata, que faz até uma película e protege essa pele, é a própria vaselina. Você passa em cima da queimadura para deixar ela hidratada e inclusive para proteger ela dos próprios micro-organismos do ambiente. Outros produtos que podem ser usados para essa hidratação são água termal, especialmente a água termal quando você deixa ela na geladeira, que ela fica geladinha, ou até mesmo soluções de depantenol em spray. O que é isso? Para falar de marca, a mais conhecida é o Bepantol Spray, tá? O Bepantol, Cicaplast, Bepantrix, Cicábio, Nutrel, Epidraticalme B5, esses tipos de produtos reparadores também podem ser usados para hidratar
e geralmente a pele precisa ser hidratada o tempo todo, porque a queimadura provoca um ressecamento, ela fica grossa, parecendo uma carcaça a pele. Então, quanto mais você hidrata, melhor é a cicatrização pós-queimadura. Se por acaso você teve uma queimadura com água, óleo e essa queimadura fez bolha ou então ela sangrou, você precisa procurar atendimento médico. Essa queimadura é uma queimadura grave, você vai precisar de um segmento médico para fazer a cicatrização e para evitar que ela infeccione e que dê outros problemas. Então, nesse caso, melhor fazer esse cuidado inicial da limpeza, ficar os 5 minutos embaixo da água corrente, lavar bem com sabonete neutro, preparar a sua trouxinha com a toalha e o gelo e se encaminhar para um pronto-socorro para ser avaliado pelo médico. E se você se queimar na praia com uma água viva? A primeira coisa que você deve ter pensado é aquilo que todo mundo fala, que é fazer xixi em cima da queimadura. Não faça isso nunca! Isso é um mito. Fazer xixi na queimadura de água viva não melhora a queimadura e pode inclusive piorar. A queimadura de água viva é uma queimadura química. Isso porque a água viva ela tem algumas substâncias nela que fazem essa ardência, essa queimadura nos outros seres vivos para se proteger. E o que neutraliza essa toxina é a própria água salgada do mar. Então, se acontecer de você estar caminhando na praia ou de algum conhecido às vezes encostar o braço no meio do mar numa água viva, a primeira coisa é mergulhar esse braço, colocar o pé, se pisou, na água salgada e lavar com água salgada do próprio mar a região. Ajuda bastante sentar num lugar no mar um pouquinho mais calmo e raso e ficar lavando, massageando levemente a região com a própria água salgada. Por quanto tempo? Geralmente a gente pede pelo menos uns 5 minutos, para dar tempo dessa toxina sair. Mas isso vai depender do tamanho da água viva e do tamanho da área que encostou. Quanto maior a água viva e maior a área que ela encostou em você, é melhor ficar mais tempo ainda dentro da água. Deixar a água do mar mesmo diluindo essa toxina da água viva. Depois de pelo menos uns 5 minutos que você lavou essa região da queimadura da água viva com a própria água do mar, você pode então colocar a água doce, você pode lavar a região. Antes disso, se você coloca a água doce ou até mesmo o xixi, como muita gente imagina que pode ajudar, essas toxinas, elas são potencializadas. E aquele efeito que eu falei do calor, que faz a ondinha e ele se espalha ao redor da pele, acontece a mesma coisa com a toxina da água viva. Se você queima com água viva e põe água doce, põe água mineral, por exemplo, essa toxina se espalha, a queimadura aumenta. Por isso é muito importante esse primeiro passo de você lavar a região com a água do mar. O ideal mesmo é a água do mar. Na falta da água do mar, você vai então pegar uma água mineral, uma água da torneira e colocar bastante sal, para ela ficar bem salgada, para simular a água do mar. É o sal da água que ajuda a neutralizar essa toxina. Depois dessa fase, você vai então fazer a limpeza da região e aí você pode sim usar água doce, usar água da torneira e então usar um sabonete neutro para lavar. E a partir daí, o cuidado é parecido com o cuidado da queimadura com água ou óleo. Você vai então manter a hidratação dessa região, podendo usar os cremes que eu já falei e a própria vaselina. Essa hidratação pelo menos 3 vezes ao dia. Na queimadura com água viva, quando eu devo procurar o médico? Você precisa procurar o médico caso a queimadura de água viva aconteça numa criança pequena, especialmente se essa criança for um bebê, uma criança menor de 1 ano. Isso porque essa toxina da água viva pode dar outros efeitos no corpo da criança, então é melhor passar por um médico para fazer a avaliação da criança no geral. Além disso, se essa queimadura te provocar uma bolha, um sangramento, ou ainda se a pessoa estiver se sentindo mal, por exemplo, com enjoo, com tontura, com mal-estar, é melhor passar por um atendimento médico também. Se por acaso depois da queimadura começar a sair pus ou ainda tiver muita dor após ter feito todas essas medidas iniciais, também é melhor você procurar o médico.
Por fim, eu vou falar sobre a queimadura do sol. A queimadura solar, apesar de muito comum, geralmente ela é mais leve, porque assim que a gente fica vermelho, a gente costuma parar de se expor ao sol, que é a primeira medida quando você fica mais vermelho, fica com a pele vermelha, com a pele mais ardida. Ah, posso passar protetor? Pode, mas se você for continuar se expondo ao sol, o ideal não é nem usar protetor, é colocar alguma roupa de proteção UV, especialmente se essa roupa de proteção UV estiver molhada, porque ela já acalma um pouco a pele. Além disso, quando você volta da praia, você percebe que está vermelho, você está com ardência. O que você deve fazer? Evitar banhos quentes. Então, o ideal é tomar o banho com a água o mais frio possível, o mais natural possível, porque isso diminui a desidratação da pele que já está acontecendo pela queimadura. Outra coisa que você precisa fazer é tomar banhos mais curtos e evitar tomar banho mais de uma vez ao dia para que a pele não resseque tanto assim. Outro passo importante é fazer bastante hidratação. E de novo, a hidratação tem que ser tomando bastante água para garantir a hidratação de dentro do corpo, já que quando a gente tem uma queimadura solar, a vermelhidão, ela na verdade é causada pela dilatação dos vasos na pele. E essa dilatação faz a gente perder calor e água, facilitando que a gente desidrate não só a pele, mas o corpo todo. Então, se você se queimou com o sol, você precisa tomar muita água. Além disso, você precisa hidratar diretamente a pele com hidratantes que sejam sem perfume, sem corante e aqueles cremes mais grossos. Porque esse tipo de produto, ele não irrita a pele que já está queimada com o perfume, com o corante, e também esses cremes mais grossos, eles são mais hidratantes, eles penetram melhor na pele, eles fazem uma reparação melhor da pele. O hidratante você tem que usar pelo menos 2 vezes ao dia, mas se a pele tiver com a aparência muito ressecada, às vezes você vai precisar usar até mais vezes do que isso. Além disso, produtos como água termal, Bepantol e outros cicatrizantes também ajudam nessa região que está queimada. Por fim, se a sua queimadura solar formou bolhas, a primeira coisa é não estourar a bolha e procurar também um atendimento médico. Queimaduras solares que provocam bolhas, elas são muito graves e elas aumentam muito o seu risco de ter um câncer de pele. Não imediatamente, mas após alguns anos da queimadura. Então, se você já teve queimadura solar que formou bolhas, é importante você fazer um acompanhamento uma vez ao ano, pelo menos com um médico dermatologista, para poder fazer uma prevenção do câncer de pele. Gostou desse vídeo? Deixa para mim seu like, seu comentário e compartilha com quem precisa saber dos cuidados da queimadura.